A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Iremos ler 3 capítulos diferentes em 3 evangelhos diferentes: Mateus, Lucas e Marcos. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui na nossa plataforma aqui no YouTube, para que assim eu possa alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Também me ajuda muito se você compartilhar e curtir esse vídeo. Assim também eu vou conseguir levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você vai poder estar me ajudando nisso de forma gratuita. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia e assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus comigo e, além de ler a palavra de Deus, você vai aprender bastante, porque estamos sempre fazendo comentários importantes dentro dos textos que estamos lendo. Para ter acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui também no card você vai encontrar a playlist, o link da playlist, amém? Então agora vamos orar e logo depois da oração fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui para ler a Tua palavra, para crescer no conhecimento de Ti, para aprender com a Escritura, nos conduzindo assim com prudência, segundo ela, tendo a Tua palavra como nosso guia, tendo a Tua palavra como luz para o nosso caminho. Eu te peço, Pai Santo, também que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura. Abençoe também a casa, o lar, a família desta pessoa e que, acima de tudo, o teu nome ele venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então ir para a leitura, para começar Mateus capítulo 14. Vá comigo. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Como nós falamos aqui em um vídeo aí bem anterior, João Batista denunciou, né, o pecado de Herodes, falou-lhe na cara a respeito do seu pecado, ele que havia adulterado com a própria cunhada, né? Isso mesmo, a própria cunhada. Então, ele tomou, de certa forma, a esposa do próprio irmão. E João Batista, que vinha justamente com a pregação de arrependimento, de transformação, de mudança, porque essa é a pregação do Evangelho, a transformação, ela confronta o nosso estado atual para que venhamos a mudar e a andar conforme a vontade de Deus. Então Herodes vai mandá-lo prender justamente por causa de Herodias, por causa da sua esposa, né, que era justamente aí a ex-mulher do seu irmão Felipe. Continue. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes. Talvez você pergunte: pastor, o que é dia natalício? Dia natalício é o dia do nascimento. Por isso que nós chamamos da festa de Natal, onde é comemorado o nascimento de Jesus. Ainda que ele não nasceu dia 25 de dezembro, tá? Provavelmente aí, meados de setembro para outubro, foi quando Jesus nasceu. O dia não tem como saber exatamente, nem muito o mês, quanto mais o dia. Volte comigo. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista.
E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Que coisa, hein? Como o ser humano pode ser cruel e mesquinho. Isso é o mundo, pensamento maligno, mentes conduzidas por Satanás. Por causa do orgulho, por causa aí justamente do orgulho diante de João Batista terem confrontado o pecado deles, quiseram aí tirar a vida do próprio João Batista. E hoje a grande parte dos cristãos que são perseguidos é justamente porque confrontam o mundo pecaminoso no qual vivemos. Infelizmente hoje tem muito crente aí meia boca, muito pastor, líder, que se conformou já com esse mundo e que não confronta mais o pecado. Pelo contrário, estão aí andando de mãos dadas com o pecado, infelizmente. Continue. E mandou degolar João no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Veja então que essa vai ser a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vai fazer esse milagre extraordinário. A princípio, nós vamos ver isso com detalhe até em outros evangelhos. Nós vamos ler hoje aqui ainda Lucas e Marcos e vamos aí estar lendo, né? Vamos ler mais a respeito disso. Os discípulos, a princípio, queriam que cada um resolvessem por si mesmo. Senhor, despede-os para que eles procurem o que comprar, procurem o que comer. Mas Jesus, então, vai chamar a responsabilidade para si e para os discípulos. E nós temos que aprender aqui com Jesus. Nós não nos basta, né? Não nos basta simplesmente chegar para uma pessoa, orar por ela e dizer vai em paz. Devemos buscar fazer aquilo que está ao nosso alcance para, dentro da nossa possibilidade, ajudar as pessoas também a suprir as suas necessidades. E não apenas despedi-las para que elas venham a querer resolver a situação. Jesus então vai perguntar o que tendes, eles vão dizer que não tinham apenas ali 5 pães, 2 peixinhos, o que era nada para aquela multidão. Mas Jesus então ali, tendo os discípulos, tendo o rapaz que tinha ali os pães e os peixinhos, cedido aquilo que era seu para dividir com o próximo, então o milagre aconteceu. Houve ali a multiplicação e vão sobejar 12 cestos cheios do que sobrou ali dos pedaços de pães e de peixes. E se cumpre aqui o que Jesus fala, nós vamos ler mais à frente. Ele diz assim: Dai e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquele jovem deu e recebeu de volta, deu 5 pães e 2 peixinhos,
sobejaram ali 12 cestos cheios. E se formos olhar, deles era o direito, né? Dele, aquele jovem era o direito, porque foi ele que deu o alimento, o qual foi multiplicado. Né? Continue. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, Jesus mandou os discípulos irem à frente, atravessar para o outro lado, ficou ali despedindo a multidão, subiu para orar. E enquanto ele estava no monte ali orando à noite, os discípulos estavam ali no Mar da Galileia, que é um grande lago, já falei sobre isso aqui, enfrentando uma tempestade, o barco quase afundando. Lembre que eles já haviam passado por uma tempestade, só que da outra vez Jesus estava no barco. E quando eles acordaram Jesus para acalmar a tempestade, foi que Jesus disse a eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus é como se ele estivesse mandando ele agora numa prova, para ver se eles aprenderam. Jesus deu a lição estando no barco com eles e acalmou e ensinou que eles tinham que ter autoridade, dar ordem ali ao mar, dar ordem ali ao vento. E manda-os então sozinhos agora, porque agora não ia ter Jesus ali para eles cutucarem, para eles acordarem, para Jesus mandar parar o vento e o mar, agora era com eles. E o que foi que aconteceu? Veja comigo. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Pastor, o que é a quarta vigília da noite? Vou lhe ensinar. A noite começa às 18 horas, às 6 da noite. Primeira vigília é das 6 às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã, tá? Então, por volta das 5 da manhã, aquele horário da madrugada que ainda está escuro, prestes a amanhecer, foi o horário que Jesus foi ter com os discípulos. Ele pode ter ido ali entre 3 da manhã até 6 da manhã. Pode ser que fosse 3 e pouca, 4 e pouca, provavelmente estava escuro, mas ele foi em algum momento entre 3 e 6 da manhã. Continue. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Veja que eles não passaram na prova. Eles não mandaram o mar e o vento se aquietar. Teve que Jesus ir andando sobre as águas para ajudá-los. Entenda, muitas vezes o Senhor nos ensina algo e em seguida ele nos prova naquilo que nos ensinou. E ele espera que sejamos aprovados. Mas pode ser que, como discípulo, como os discípulos, não sejamos. E aí o que é que acontece? Pode ser que venhamos a passar pela prova de novo, até sermos aprovados. Continue. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Seja, Pedro ousado, se é o Senhor mesmo, me mande ter contigo sobre as águas. Pedro podia dizer: se é o Senhor mesmo, manda acalmar as águas, mas não. Eu quero ir contigo, eu quero viver esse sobrenatural. E Jesus, sendo todo-poderoso, diz: vem. Ou seja, bastava a Pedro agora ter fé para andar sobre as águas. Continue. E ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! Oh, meu Deus! Começou a viver o milagre, mas o primeiro vento despertou dentro dele o medo, e o medo o paralisou. Entenda, enquanto estamos vivendo um momento de milagre, circunstâncias irão acontecer para pôr medo, para tirar a nossa fé. Não tema, viva o milagre por completo, não apenas um pouquinho dele. Lembre, Jesus está ali com você. Continue.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém, amados? Não sei se aquela grande multidão ouviu o testemunho da mulher de fluxo de sangue e creu que bastava tocar na veste de Jesus e seriam curados, e assim foram. Mas aqui eu quero abrir um parêntese, inclusive porque lá na frente em Atos nós vamos ver algo semelhante com Paulo. Jesus não chamou ninguém e disse: ó, toque nas minhas vestes para serem curados. Entendeu? Porque tem pastor hoje em dia que dá até gravata, que até corta pedaço da gravata e vende, para que a pessoa pegue um pedaço daquela gravata ungida, né? E vá viver o seu milagre. Misericórdia. Vamos ler agora Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Vá comigo. Aquilo que for repetido, eu vou apenas ler. O que for diferente, nós vamos comentar. Continue comigo. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ficavam todos admirados e maravilhados. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Veja que coisa, em vez de dizer e maravilharam-se nele, e escandalizaram-se nele. Por isso que Jesus dizia que o profeta de casa não tem honra. Muitas vezes você se converteu, você era bagunceiro, bagunceira do mundão, aí se converteu. Aí a pessoa chega para você: só quer ser o santo agora, né? Eu te conheço, eu conheço tua história. Pois é, sai para lá, Satanás, né? Satanás é que quer nos acusar do nosso passado, mas o nosso passado, ó, ficou para trás. Sempre que o diabo vem te acusar do teu passado, lembra o diabo do futuro dele. O futuro dele é lago de fogo e enxofre de destruição. Mas isso acontece muito, mas não se deixe abalar, não. O que importa não é o que você foi, o que importa é o que você é agora. E esse texto é bom porque nos mostra de uma forma muito clara que Maria não morreu virgem, que ela não subiu para o céu virgem. Jesus teve aí irmãos e irmãs. A própria palavra diz que José não deitou com Maria, não conheceu a Maria até que ela teve a Jesus. Depois disso, eles tiveram uma vida normal de marido e mulher. Continue. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Você deve lembrar que em outro vídeo eu falei sobre isso, né? Já imaginou o próprio Jesus não podendo, como diz a palavra, operar muitas obras, muitas maravilhas, não porque ele não podia, mas porque o povo não cria. Entenda, o milagre não depende única e exclusivamente de Jesus. O milagre também precisa da tua fé. Continue. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Lembre que a gente leu isso em Mateus 10. Continue. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas.
e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isso o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Ou seja, Herodes começou a pensar que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Veja a cabeça, né? A cabeça do homem estava num lugar, o corpo no outro, e ele achava que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Continue. Outros diziam Elias, e diziam outros, é um profeta ou como um dos profetas. E aqui fica uma pergunta: como você vê Jesus? Lembra da mulher samaritana de João 4? Começou vendo Jesus como um homem judeu, depois como profeta e, por fim, como Cristo, como Messias. Como você vê Jesus? Isso faz toda a diferença na sua vida. A casa de Jesus, a família de Jesus, a cidade de Jesus o via como filho de Maria, o carpinteiro. Por isso não viveram grandes milagres. Quem o vê como ele é, como Cristo, como Salvador, como Messias, aí sim, vive muitos milagres. Continue. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Esse é João, o qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Veja, Herodes não queria matar a João Batista. Era a mulher que queria. Ela vai armar um laço para poder conseguir o que ela queria. Da mesma forma que em Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola o derruba, a tola a destrói. Continue. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que queres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E, enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o sepultaram num sepulcro. Veja que a cabeça foi para um lado, o corpo foi para o outro. E ainda assim Herodes pensava que Jesus era João que tinha ressuscitado. Continue. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer.
e foram sós num barco em particular para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Veja que o problema não era não ter dinheiro. 200 dinheiros. Para você ter uma ideia, 200 dinheiros era o salário de 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Deixa eu pegar a calculadora. Eu vou fazer uma conta arredondada, tá? Vou fazer bem arredondada mesmo. Calculadora. Vou colocar o salário mínimo como R$ 1.000, para ficar redondo. Dividido por 26, que são 26 dias de trabalho, né? Tem aí os 4 domingos no mês. Vai dar R$ 38, vezes 200. Seria, nos dias de hoje, R$ 7.692. Era o dinheiro que Jesus tinha ali. E que dinheiro era esse? Era justamente dinheiro das ofertas do povo, né? E eu estou fazendo aqui com base no salário mínimo, com base do valor do salário mínimo. Então, o tesoureiro de Jesus, o caixa de Jesus, supria todas as necessidades da obra. Por isso que falamos aqui, inclusive, em outro vídeo, das mulheres ali que sustentavam o ministério. E o povo sustentava mesmo o ministério. Sabiam a importância de Jesus continuar pregando a palavra de Deus. Amém? Continue. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, só homens, né? Fora mulheres e crianças. Tinha ali mais de 15.000 pessoas, com certeza. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos.
e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Amém, amados? Mais um capítulo lido, mas eu já quero ir direto com você para outro capítulo da Bíblia que vai trazer aí o mesmo assunto. Nós vamos falar das mesmas coisas, só com alguns pequenos detalhes diferentes. Vá comigo agora, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Vá comigo. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por eles foram feitas e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que é um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E, ademoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Amados, veja só, eu vou deixar para entrar em mais detalhes disso aí, quando a gente ler em Mateus esse texto, porque ali Jesus faz também uma declaração poderosa sobre a vida de Pedro, tá? Então eu vou deixar para ler esse texto aqui e explicar com detalhes lá em Mateus, amém? Continue. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Ou dependendo do texto e da tradução, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vamos ver desta forma em outro evangelho, tá? Continue. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Aqui o Monte da Transfiguração, nós vamos encontrar pensamentos diferentes sobre o significado. Mas algumas coisas ficam claras. Primeiro, Jesus se transfigurou em glória. Ele foi transfigurado com o corpo que recebeu ali quando glorificado. Ele foi cheio da glória de Deus naquele momento. Há muitos que entendam que a aparição ali de Moisés e de Elias, o principal nome da lei e o principal nome entre os profetas, seja justamente mostrando que Jesus é aquele que cumpre lei e profetas. E quando os discípulos vão ser levados a querer honrarem ali a Moisés e a Elias da mesma forma que honraram a Jesus, então Deus para na hora. Opa, não, este é o meu filho. Ou seja, os profetas são importantes, a lei é importante, mas Jesus é o mais importante de todos. Amém? Continue. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para
que a não compreendesse e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Ora, Jesus estava falando, lógico, da sua morte, mas eles ainda não compreendiam o que era. Só mais na frente, no ministério de Jesus, que Jesus vai abrir o jogo e vai explicar a eles. Inclusive, esse caso aqui do jovem endemoniado, nós vamos deixar para explicar também em outro vídeo. Nós vamos ler esse caso de uma forma mais completa, aí nós explicamos com detalhes, amém? Continue. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Lembra as palavras de João Batista? Que eu diminua e ele cresça. Estão aqui os discípulos querendo saber quem era o maior deles. Misericórdia. Ainda hoje tem isso, né? Disputa dentro da igreja para ver quem é maior, quem é mais importante, de quem o pastor gosta mais. Misericórdia. Vai comigo. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua unção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Veja que interessante. Jesus, em um certo ponto, ele diz: quem não é com ele é contra ele. E aqui ele diz que não é contra ele, é a favor dele. Parece que em um momento Jesus diz que quem está em cima do muro é contra ele e que quem está em cima do muro é a favor dele. Parece que Jesus está se contradizendo, mas não. Jesus está sendo claro: aquele que não tem uma opinião acerca dele, aquele que não o busca, aquele que não é a favor do evangelho, está contra Jesus. Mas aquele que não estava ali andando no dia a dia com eles, com os discípulos, mas estava manifestando o poder de Deus, esse era a favor do reino. Então, Jesus está falando coisas diferentes em momentos diferentes. Por isso que parece uma contradição, mas não é. A questão é o contexto. Continue. E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Que coisa, hein? Mas por que os discípulos disseram isso? Lembra o que Jesus disse? Se uma cidade não me recebeu, não receber vocês, o juízo sobre ela será mais severo. E o que é que eles estão querendo fazer? Estão querendo ser os algozes, os capatazes, os aplicadores do juízo de Deus. Não é assim. O juízo vem, mas quem vai trazer o juízo é Deus e não nós. Amém? Eles queriam trazer o juízo de Deus, mas quem traz o juízo é o próprio Deus. Nós temos aqui orar pedindo misericórdia de Deus sobre a vida do povo. Continue. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ou seja, o propósito de Jesus era salvar. Se aqueles homens não queriam recebê-lo, lá na frente, no juízo, eles prestariam contas. Continue. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, seguir a Cristo é custoso, tem um preço, às vezes vamos ter necessidades. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa,
que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Entenda, aqui não é que o pai dele estava morto, mas era um costume que o filho só saísse de casa, ou pelo menos só se afastasse da presença do pai, depois que o pai morresse e depois que ele viesse a sepultá-lo. Então é isso que ele está dizendo. Deixa eu ficar com meu pai até que morra, depois eu te sigo. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, amados? O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas porque está tudo dentro do mesmo contexto, então compilamos no mesmo vídeo, amém? E você ouviu aí o último recado de Jesus? Pegou no arado uma vez? Não pode mais olhar para trás. Por que não? Porque se eu estou com o arado na mão e eu olho para trás, o arado perde a reta e a semeadura vai ficar torta. Eu tenho que olhar para frente, para o meu alvo, que é Cristo e que é a vida eterna, e não largar a mão do arado de jeito nenhum. Amém? Já vou ficando por aqui, tá? Não vou mais prolongar esse vídeo que já ficou bem comprido. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus, até amanhã e viva ele, viva Jesus!